Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Orsolya Gaal. O caso dela nos mostra que nem sempre é fácil se livrar de alguém que insiste em manter um relacionamento amoroso. Muitas pessoas nessa situação reagem de forma irritada porque não conseguem convencer o parceiro de que a relação acabou e se esgotam em argumentos que simplesmente de nada adiantam. Talvez fosse melhor começar dando pequenos sinais e ir se distanciando aos poucos, mas há casos que terminam mesmo em tragédia. O caso de Orsolya Gaal foi exatamente esse. Ela apenas se envolveu com alguém que não conseguiu lidar com o fim do relacionamento, e foi ela quem sofreu as consequências. Ela acabou sendo encontrada em circunstâncias quase que inacreditáveis. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, bora para o caso de hoje. Um homem chamado Glenn, de meia idade, estava terminando a sua caminhada matinal pelo Parque Forest Hills com os seus cachorros quando viu uma bolsa grande de rodinhas jogada no meio do caminho. Ele já havia visto muito lixo e outros itens descartados ao longo daquela estrada, mas aquele lhe chamou a atenção. Ela estava metade na grama, metade no asfalto. Mas Glenn não tinha uma visão muito boa e, a princípio, sequer se deu conta de que se tratava de uma bolsa. Então, chegando mais perto, ele pôde ver bem e percebeu que havia uma poça vermelha escorrendo do fundo daquela bolsa. Ao sentir o cheiro daquele líquido vermelho que escorria pelo asfalto, os dois cães que acompanhavam o Glenn pareceram enlouquecer e começaram a latir sem parar. Era uma situação totalmente bizarra, pois o Glenn estava acostumado a passar por aquele lugar e nunca havia se deparado com uma cena tão estranha e tão incomum. Mas, olhando tudo aquilo, de início ele não queria pensar no pior. Então ele chegou a pensar que aquele líquido pudesse ser tinta vermelha. E ele foi se aproximando mais um pouco, até que ele decidiu encostar na bolsa com o pé, mas ela estava pesada demais. Mas ele começou a se tocar de que aquilo não podia ser tinta, até porque os cachorros não latiriam daquela forma, apenas com o cheiro de tinta. Então, ele passou a pensar na possibilidade de aquilo ser um animal, e um animal grande, tendo em vista o peso da bolsa. Para ter certeza do que afinal se tratava, o Glenn resolveu abrir o zíper daquela bolsa e verificar o seu interior. E foi aí que ele se deparou com um par de pés descalços. Mas mesmo vendo com os seus próprios olhos, ele não queria acreditar que aquilo fosse humano. Como a parte dos pés que ele podia ver não era muito carnuda, ele pensou que se tratava de um manequim. Ele disse as seguintes palavras: "Para mim, parecia um manequim. Não parecia de verdade. Era como um boneco de testes de batida de carro. Achei que era algum equipamento e nada mais." Ele queria criar esses achismos na esperança de que aquilo que estava à sua frente fosse algo com o qual ele pudesse lidar sem estresse. Mas no fundo, ele sabia que não se tratava de um manequim, e sim de um ser humano. E pior ainda, um ser humano sem vida. Ele abriu o zíper um pouco mais e pôde perceber parte de um jeans preto e a parte superior da cintura de uma mulher. A mulher tinha sido colocada em posição fetal dentro daquela bolsa. O Glenn declarou mais tarde que tinha colocado apenas 2 dedos dentro da bolsa para se certificar de que se tratava de um corpo humano sem vida. E assim que ele viu que aquele corpo estava muito gelado, ele ligou para a polícia. Ele estava convencido de que se tratava do corpo de uma adolescente, pois era pequeno e magro demais para um adulto. A polícia, assim que chegou no local, não encontrou nada na bolsa que possibilitasse a identificação do corpo. Segundo alguns policiais, não é incomum que corpos sejam encontrados naquela área, visto que se trata de um local afastado e isolado. Mas o que os policiais notaram era que perto daquela bolsa tinha um rastro vermelho, então eles decidiram seguir esse rastro.
Aquele rastro vermelho levou os policiais ao bairro residencial fechado de Forest Hills, Queens, e da cena onde o crime aconteceu. A tal residência ficava a 800 metros de distância de onde a bolsa fora descartada. Gall lived on with her family not far from where she was found dead is now the location of a crime scene. Police tape still surrounds the entrance to her home and flowers placed by those she knew sit on a tree out on the sidewalk. Forest Hills, Queens, um dos primeiros empreendimentos privados, conhecido por ter uma das mais belas arquiteturas da cidade de Nova York. Trata-se de uma área que até já foi classificada como um retrocesso, por apresentar uma estação de trem inalterada e um comércio totalmente integrado à paisagem, como se fosse um local à parte da modernidade oferecida pela cidade de Nova York. Lá, tudo parece intocável, inclusive o estádio onde os Beatles se apresentaram em 1964, entre outras tantas curiosidades que permaneceram inalteradas durante muitos anos. Mas, definitivamente, não era o local conhecido por figurar nas páginas policiais americanas. Essa parte da cidade de Nova York é conhecida por ser intocada pelos marginais. Fato é que aquela trilha vermelha deixada pela bolsa levou os agentes até uma residência de 2 milhões de dólares em Forest Hills, Queens, onde Orsolia Gall foi vítima desse crime horrível. Flowers sit outside the Forest Hills home of the victim, 51-year-old Orsolia Gall. A man out walking his dogs found the duffel bag early Saturday on Metropolitan Avenue. Neighbors are still in disbelief. What a tragedy, just for everybody involved. You can't reconcile. I think everyone's trying to piece together what's happened. How did this happen? Why did this happen? This is unimaginable by anyone's standard. Orsolia, uma cidadã nova-iorquina de descendência húngara, perdeu a vida aos 51 anos, no dia 15 de abril de 2022. Como ela mesma se definia, não era famosa, apenas uma mulher comum, cuja última postagem em sua página no Facebook foi em 13 de abril de 2022. Nascida em Budapeste em 1969, foi educada na Europa, tendo cursado a Budapest Business School College of International. Ela era casada com Harold Klein, um empresário bem-sucedido no ramo financeiro, e residia com o marido e seus filhos adolescentes, Jimmy, de 17 anos, e Leo, de 13, e também com seus pais e sua irmã na pacata localidade conhecida como Forest Hills. Klein conheceu Orsolia em uma festa de Natal em Budapeste em 1994. Mais tarde, o casal viajou para a Tailândia e acabou se mudando para Manhattan, depois que ela conseguiu um emprego em Nova York. Mais tarde, eles compraram uma casa em Forest Hills, em Nova York, e já viviam lá há mais de 10 anos. Orsolia era conhecida por ser uma mãe extremamente amorosa, que não só se dedicava aos filhos, como também era grande admiradora da causa animal. Seu filho Jimmy, considerado um pianista de primeira linha, diria mais tarde as seguintes palavras a respeito de sua mãe. Quando penso na minha mãe, penso em todo o trabalho que ela fez para nos criar. Todo mundo que a conhecia me diz o quanto ela me amava e o Léo, e isso refletia em suas ações. Suas paixões favoritas eram viajar, esquiar, e ela era amante incondicional das artes, especialmente do teatro. Seus vizinhos, quando entrevistados por causa do crime, foram unânimes em afirmar que ela era uma senhora muito simpática, educada, adorável mesmo, e que havia sido um choque para todos o que havia acontecido com ela, especialmente pelo que realmente aconteceu, que em seguida descreverei. She was a very nice person, very nice, very loving with her kids. You know, normal mom, just walking her dog all the time. Lives will not be the same neither, because every time I would come out, I would hear her or the dog barking. She was a very happy woman, always smiling, always joking. And loved life. Yeah. She loved life, really. Yeah. Orsolia costumava postar fotos com a sua família no Facebook, e como já dito, a última atualizada foi postada em 13 de abril de 2022. A investigação revelou que no dia do crime contra a Orsolia, apenas Léo, o seu filho mais novo, estava em casa. Harold, o seu marido, e seu filho mais velho, o Jimmy, estavam do outro lado do país, pois estavam pesquisando universidades, uma vez que Jimmy já estava na fase final do ensino médio. E eles se preocupavam muito com a educação dos seus filhos.
Há diferentes versões para o momento em que a polícia chegou na casa de Ursólia. Uma delas afirma que quando lá chegaram, os policiais bateram na porta e um confuso Léo, que parecia ter acordado naquele momento, atendeu a porta sem entender direito o que lhe era perguntado. Outra versão diz que a polícia, depois de bater e não obter resposta, arrombou a fechadura e deu de cara com o Léo sentado na escada, estático. Seja qual for a versão correta, o fato é que a polícia perguntou ao Léo se ele sabia onde a sua mãe estava e ele teria dito que não sabia. Os agentes então algemaram o Léo e o levaram para a delegacia. Apesar de ser suspeito de tudo o que aconteceu com a sua mãe, por ser a única pessoa que estava em casa no momento do crime, logo ficou claro para a polícia que era muito pouco provável que Léo, que era franzino e tinha apenas 13 anos de idade, conseguisse arrastar o corpo de uma mulher adulta ao longo de 800 metros, quase 1 quilômetro, sem sequer chamar a atenção de alguém. E assim, por falta de provas, Léo foi liberado após prestar depoimento. Na verdade, ele sequer sabia da morte de sua mãe. Ele ficou sabendo de tudo enquanto estava sendo interrogado, sem a presença de um adulto, pelos policiais. Durante a viagem de volta para casa, Harold disse que recebeu uma ameaça através de uma mensagem de texto enviada pelo telefone da esposa, que dizia que o próximo a sofrer as consequências seria alguém da sua família, pois Ursólia recebeu o que merecia por ter denunciado seu agressor anteriormente, o que acarretou em sua prisão. Então, Harold teria sabido da morte da esposa ainda quando estava retornando para casa, mas não ficou claro quem teria feito aquela ameaça. Enquanto isso, as investigações se concentravam nas manchas vermelhas. E ao chegar na residência dos Gaal, a polícia encontrou manchas vermelhas no primeiro andar da casa, composta de 3 andares, e no porão. A perícia constatou que Ursólia havia sofrido 58 golpes no torso, braço e pescoço. O objeto usado teria sido uma faca. Eles também encontraram vários sinais de defesa por parte dela, caracterizando uma intensa luta entre ela e o seu algoz. Foram detectadas feridas nas palmas e nos dedos de suas mãos, o que permite afirmar que Ursólia lutou muito por sua vida. Pela quantidade de golpes empreendidos e também pelo fato de não ter sido constatado nenhuma entrada forçada na casa, logo ficou caracterizado que Ursólia conhecia o seu agressor. Foi cogitado que o criminoso poderia ter entrado furtivamente na casa, utilizando uma chave que a família costumava deixar próximo à churrasqueira. Local esse que ele supostamente sabia que lá se encontrava a chave reserva. Seja como for, ficou claro desde o início que não se tratava de um assalto, mas sim de um ato cometido com muita raiva, por vingança talvez. Pelo menos foi o que pareceu. Lembro aqui que Harold havia recebido uma ameaça logo após a sua esposa ter falecido, o que caracterizava um ato de vingança. O relatório policial revelou que o criminoso fez aquilo com a Ursólia durante uma acalorada discussão no primeiro andar da casa. Em seguida, muito provavelmente, teria ido até o porão na tentativa de descobrir uma forma ou algo que o ajudasse na ocultação do cadáver. A partir dessa constatação, a investigação prosseguiu numa construção de uma linha do tempo para chegar até o criminoso. Na noite do dia 15 de abril, dia do crime, um vizinho de Ursólia chamado John a viu no quintal de sua casa brincando com o seu cachorrinho e parecia estar tudo bem. Outros vizinhos disseram que ela havia saído no final da tarde para fazer umas compras na cidade e se encontrar com amigas para irem até o teatro. Outros a viram chegar em Forest Hills por volta das 23 horas. Ela entrou em um bar que ela costumava frequentar sempre sozinha. Ela então pediu a sua bebida favorita, como fazia habitualmente, e ficou lá em torno de 45 minutos. Gabriel, o dono do bar, declarou que conhecia Ursólia muito bem e que naquela noite ela estava especialmente feliz, pois acabara de assistir a um espetáculo de um compositor de quem era muito fã. Ele também declarou que, embora tenha se especulado que Ursólia estava esperando alguém, não parecia ser o caso, uma vez que ela nada comentou e nem era seu hábito encontrar com alguém ali. A polícia acreditava que o agressor de Ursólia teria chegado à sua casa entre meia-noite e meia-noite e meia. Uma câmera de vigilância instalada na rua, não muito longe da casa da Ursólia, captou a imagem de uma pessoa carregando uma bolsa e arremessando-a no meio do caminho, por volta das 4h30 da madrugada.
Os policiais queriam descobrir quem era aquela pessoa carregando aquela bolsa. Uma faca com sangue também foi encontrada na casa, que parecia pertencer à própria cozinha. Lá, colado na geladeira, um bilhete mencionava a contratação de um faz-tudo, programado para o começo da semana. No notebook apreendido pela polícia, havia várias mensagens que Ursula havia enviado para alguns homens naquele fim de semana. Ela estava procurando alguém para realizar alguns serviços domésticos em sua residência. Dentre eles, 4 foram investigados e, particularmente, um que já havia trabalhado para Ursula anteriormente, foi a pessoa de maior interesse por parte da polícia. A polícia permaneceu no bairro, interrogando os vizinhos, que se mostravam cada vez mais chocados e amedrontados, imaginando que também estavam expostos por algum assassino que estava rondando entre eles. Até que no dia 16 de abril, um homem que andava pela rua nas imediações abordou a polícia dizendo que ouvira dizer que estavam à sua procura. Ele se apresentou e disse que era o homem que Ursula havia contratado como faz-tudo, e de cara confessou que era o responsável por tudo o que aconteceu com ela. David Bonola, de 44 anos, era o nome do homem que confessou ter feito isso com Ursula Gaal. Encaminhado para a delegacia, mais uma vez, ele confessou o crime e contou que ele e Ursula estavam se relacionando amorosamente há 2 anos. Eles haviam rompido por um tempo, mas voltaram a se relacionar no início de abril de 2022. Mas Ursula havia decidido romper o relacionamento mais uma vez, o que fez com que o David a procurasse em sua casa naquele dia fatídico, pois ele não aceitava o fim do relacionamento. Descobriu-se que David era casado e tinha 2 filhos, é mexicano e estava nos Estados Unidos há mais de 20 anos ilegalmente. Ele havia se mudado para a América atrás de um trabalho como aspirante a cineasta. Na época do crime, ele estava afastado de sua família. A imprensa divulgou que David tinha um canal no YouTube e que as suas playlists eram focadas em crimes e amores obsessivos. E para os policiais, isso demonstrava que sua instabilidade emocional dominava os seus atos. E esse canal, ele não criou com o intuito de criar conteúdo. Ele apenas criava playlists com esses conteúdos citados que ele gostava de assistir. Nessas playlists, a polícia encontrou vários vídeos que ensinavam como reconquistar uma mulher e outros do gênero, dando dicas sobre relacionamentos desfeitos. E isso deixou claro para os policiais que David deve ter insistido muito com Ursula para que eles reatassem o seu relacionamento. Pesquisando seus hábitos, descobriu-se que David frequentava vários bares em Forest Hills. As atendentes contaram que ele costumava conversar com elas e jogava o seu charme enquanto dizia o quanto elas eram bonitas e interessantes. Elas achavam a atitude dele exagerada e muitas vezes inconveniente, e até mesmo assustadora. Algumas dessas atendentes chegaram a chamar a polícia devido às atitudes perturbadoras de David, mas toda vez que a polícia chegava, ele já havia se retirado. Na delegacia ficou constatado que haviam várias queixas de assédio contra ele, o que caracterizava que David já tinha um histórico ligeiramente comprometedor e mal avaliado pelas autoridades. Voltando para o crime em si, David estava trabalhando como reparador de aparelho de aquecimento de ar-condicionado. E desde 2020, ele vinha fazendo comentários na página do Facebook da Ursula, onde mostrava sua admiração por ela nas fotos que ela postava de suas viagens com a sua família. Em uma foto dela na Guatemala, em 2019, ele escreveu o seguinte: "Amo essas ruas e a arquitetura, aquela paisagem e o vulcão gigante, e você." E colocou alguns emojis de coração. Em um outro post, ele colocou um emoji com nota musical e escreveu "O seu olhar apaixonado." Fato é que não só havia muitas dicas da culpabilidade de David, como ele próprio havia deixado para trás muitas evidências que levaram a polícia a chegar até ele, mesmo que ele não confessasse. Os policiais encontraram não apenas a faca que foi encontrada na cozinha, mas também uma jaqueta que pertencia a ele e que ele descartou. Essa jaqueta estava cheia de manchas vermelhas. Ele também descartou em Forest Hills as suas botas e elas também estavam cheias de manchas vermelhas. Uma câmera de vigilância filmou David andando na rua, próxima à sua residência em Richmond, onde era possível observar uma de suas mãos enfaixada, que foi ferida pela faca que ele utilizou em Ursula.
Segundo o seu depoimento, na noite em que tudo aconteceu, o David bateu na porta da Ursólia e, ao abrir, ela perguntou o que ele fazia lá. Ele disse que queria saber se ela realmente estava tendo um caso com um outro homem além dele, porque ele a tinha visto com outro andando na rua. Ele chegou a comentar com um policial que ele simplesmente não podia aceitar que ela se envolvesse com outro homem. Ele também a questionou se ela havia passado o vírus HIV para ele, por conta de todas as suas infidelidades. E uma discussão começou a partir daí. Ela teria negado sobre estar saindo com outro, e David, cego de raiva, pegou a faca na cozinha e partiu para cima dela. Ele disse que depois de cometer o crime, ele a colocou na bolsa de hóquei do seu filho, porque ele não queria que o garoto encontrasse a sua mãe naquela situação. Logo depois, ele a jogou do lado de fora do parque florestal. A mídia passava muito tempo na frente da casa da Ursólia, e o marido dela, que estava em luto e também tendo que conviver com toda aquela situação de descobrir a traição de sua esposa junto com o falecimento dela, não estava gostando de ter a sua casa e o seu rosto filmado pela mídia o tempo todo. E ele também havia sido ameaçado em algumas ocasiões, e acabou se irritando e partindo para cima de alguns repórteres, e pedia que parassem de filmá-lo. David Bonola foi indiciado na Suprema Corte do Queens por acusações de assassinato em segundo grau, adulteração de provas físicas e posse criminosa de arma. O juiz ordenou que ele fosse detido sem direito à fiança no dia 21 de abril de 2022 e lá ficará até ser definida a data de seu julgamento. Ele pode pegar prisão perpétua se for condenado. Now, detectives announced the arrest this morning. 44-year-old David Bonola is charged with murder in connection to Ursoya Gall's death. They say Bonola was Gall's boyfriend as well as the family handyman. Mr. Bonola is a handyman who was employed by Mrs. Gall. They have been having an intimate affair for approximately 2 years. He is either let in voluntarily or he uses a key he has knowledge about hidden in the barbecue. A heated argument ensues between the two, and Mr. Bonola then retrieved a hockey bag belonging to Miss Gall's son, placed her in the bag, and as video showed, was seen rolling the body down the sidewalks through the streets of Forest Hills. At 7:50 a.m. Saturday, April 16th, that duffel bag was recovered at Metropolitan Avenue by a member of the public. We believe that after disposing of the body, Mr. Bonola fled through Forest Park, where investigators discovered the jacket believed to be worn by him during this vicious crime. Boots, a t-shirt, and bloody bandages were discovered. Investigation also revealed that on Saturday, Mr. Bonola received treatment for wounds to both hands at an area hospital. They had been off and on, and they had broken up prior, but had reunited early in the month of April, and their relationship was considered at an end. O caso envolvendo Ursolia Gall e David Bonola tem atraído muito a atenção da mídia e da comunidade nos Estados Unidos. Como o caso ainda não foi julgado, eu estarei acompanhando o desenrolar dos fatos e assim que sair a sentença dele, eu colocarei no primeiro comentário fixado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!